Convidamos agora para a apresentação do tema Deus na visão espírita, o Sr. Altivo Ferreira. O Sr. Altivo Ferreira é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e diretor da revista Reformador. Com a palavra, o Sr. Altivo Ferreira. Caríssimos irmãos congressistas, muita paz em Jesus. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te lancei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Quando o poeta Castro Alves reproduz o lamento dos nossos irmãos africanos, escravizados e transportados nos navios negreiros para o Brasil e outros países da América, ele estava não apenas registrando com a sua sensibilidade de poeta o drama dos seus irmãos, mas fazendo a apresentação do próprio pensamento que predominava entre as religiões, no sentido de transferir para Deus, por incompreensão dos problemas, das vicissitudes, das dores, dos sofrimentos humanos, a responsabilidade de tudo isso a Deus. Se, entretanto, Castro Alves, que foi contemporâneo da codificação espírita e que, no seu estado, a Bahia, poderia ter sido a oportunidade de conhecer os princípios da doutrina a partir de 1865, quando Teles de Menezes fundou o núcleo familiar de espiritismo e depois o jornal O Eco de Além Túmulo, ele teria modificado o teor da sua poesia, sem perder a sensibilidade diante do drama dos seus irmãos, mas compreendendo que não cabia a Deus ter sido o instrumento e a causa de toda aquela situação. Porque com a doutrina espírita aprendemos, na pergunta que Allan Kardec dirige aos espíritos e que constitui o primeiro item das 1019 questões da obra que hoje está comemorando 150 anos, hoje ou no dia 18 de abril, quando ele me pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Não mais o conceito antropomórfico de Deus, feito à imagem e semelhança do homem, pela incapacidade que teria o homem de apreender a grandeza de Deus, mas o Deus espiritual e cósmico, o Deus que está acima de todas as coisas, regendo o universo como Criador de tudo e como soberano da vida. Dentro da doutrina espírita, nós percebemos então um novo conceito de Deus. E esse novo conceito de Deus nos leva a analisar a necessidade que o homem sempre teve de Deus. Porque mesmo nos povos primitivos, há sempre aquele sentimento inato da existência de Deus. Allan Kardec questiona os espíritos a respeito e eles informam exatamente que esse sentimento é a certeza da existência de Deus. É verdade que cada um compreendia e interpretava Deus, ou sentia Deus e cultuava de conformidade com o seu nível cultural, com a sua condição de progresso ou de ignorância.
E é por isso que nós seguimos uma grande trajetória, desde do culto às pedras, até a poligamia, o politeísmo e depois o monoteísmo. Um caminhar gradativo do homem desenvolvendo a sua inteligência, a sua sensibilidade, o seu sentimento religioso para entender melhor a essência ou a natureza de Deus. Essa necessidade de Deus faz com que o homem, portanto, cultue esse ser superior de conformidade com as suas possibilidades, com a sua percepção, de acordo, portanto, também com as suas tendências. Allan Kardec, examinando as condições humanas no que respeita à crença em Deus, ele indaga dos espíritos sobre os seus atributos. Como nós poderemos sentir, compreender Deus através dos atributos, ou seja, daquilo que nós consideramos como sendo as qualidades de um ser superior, de um ser divino. E coloca então para os espíritos a questão: se está correta a expressão, se Deus é eterno, se Deus é imutável, se Deus é imaterial, se Deus é único, se Deus é onipotente, se Deus é soberanamente justo e bom. E os espíritos lhe respondem que sim, mas que esses atributos ainda são muito limitados pelo conhecimento humano, porque outros atributos o homem conheceria se pudesse se desenvolver o seu sentimento, a sua sensibilidade e a sua compreensão a Deus. Indaga Kardec acerca de se o homem pode compreender ou sentir ou interpretar a natureza de Deus. E as entidades superiores dizem que não, pelas limitações exatamente do seu progresso. E só o desenvolvimento moral, espiritual desse homem é que vai fazer com que ele possa exatamente penetrar na natureza de Deus. Allan Kardec, quando examina no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, a escala espírita a que se referiu o nosso companheiro de simpósio, Cosme Massi, ele nos afirma que os espíritos puros, ou seja, aqueles que ascenderam à escala, superando todas as imperfeições, esses espíritos veem a Deus, esses espíritos compreendem Deus, esses espíritos fazem a vontade de Deus e cooperam com Deus nas realizações todas do universo. Kardec, depois, considerando o conceito de que as perfeições de Deus são infinitas, ele faz uma análise de cada uma dessas condições, da eternidade de Deus, da imaterialidade de Deus, de Deus como sendo único, e Deus sendo onipotente, Deus sendo a superior, ou seja, soberanamente justo e bom. Não vamos entrar nesse processo de análise da beleza com que Kardec analisa cada uma dessas qualidades de Deus. Apenas podemos dizer que nesta síntese de atributos que o homem pode compreender, já podemos sentir que há um Deus único, soberano e justo, que tem todos os poderes que transcendem a todas as ideias e idealizações humanas. Neste sentido, Deus como Criador, Deus como Pai,
está presente em todas as situações. Mas nós poderíamos ainda, a esses atributos colocados por Kardec, confirmados pelos espíritos superiores, encontrar outros que também são importantes e necessários, a fim de que o homem consiga compreender exatamente as suas relações com Deus, a presença de Deus em suas vidas e em tudo aquilo que rege o universo. Deus onisciente, ou aquele que sabe tudo porque está em tudo. E o Deus onipresente, ou seja, o dom da ubiquidade. Deus tem o dom da ubiquidade, ou seja, de estar em tudo, de sentir tudo, de saber tudo. Jesus já afirmara que não cairia um fio da nossa cabeça, de cabelo da nossa cabeça, sem que não fosse por vontade de Deus e sem que Deus disso tivesse absoluto conhecimento. Então, esses dois atributos que não estão no elenco da questão formulada por Kardec, oferecem-nos aquele sentido de que nós estamos, o termo é humano, mas nós estamos mergulhados em Deus, e Deus está presente em nossas vidas. E se assim acontece, voltando à lamentação nos versos do poeta, nós perguntamos: e por que sofremos se Deus está junto de nós? E por que dos desencontros do homem se Deus está junto de nós? É porque nós ainda guardamos aquele ranço, mesmo na visão espiritualista de Deus, do antropomorfismo. Sentimos que Deus tem as nossas mesmas paixões, que Deus é capaz de castigar, que Deus é capaz de agraciar, criando duas naturezas: a natureza angélica, independentemente do mérito, para cortejá-lo na sua aparente e antropológica, também antropomórfica ideia de Deus sentado num trono no céu, e consequentemente, essa situação que se apresenta para nós. Deus, para entendermos essa situação, em contraposição ao amor humano que perde a fé, ou pelo menos contesta a Deus, como fez o poeta, é porque a concepção generalizada de que somos criados para uma única existência, ou seja, a unicidade da existência, e, consequentemente, cada um analisa a sua situação, a sua sorte, o seu contexto familiar, social, econômico, político ou qualquer outro, a partir exatamente da situação que vem do berço e vai até a sepultura. E desde que não se sinta responsável pelas moléstias que o atingem, pelos conflitos que o aniquilam, ele transfere para Deus esse poder maior que, sem dúvida nenhuma, teria condições de amenizar-lhe a sorte, ou pelo menos de equalizar a sua condição humana com aqueles que são felizes, com aqueles que são sadios, com aqueles que estão equilibrados, com aqueles que são inteligentes, e assim sucessivamente. Com a doutrina espírita, nós vamos compreender que a situação não é assim, pelo fato de que Deus não nos cria para uma existência única, mas sim nos cria imperfeitos, mas perfectíveis. Além daqueles atributos de Deus a que nos referimos, nós temos também que refletir com Allan Kardec, no capítulo 2 do livro A Gênese, quando ele nos fala da providência divina e define a providência divina como sendo a solicitude de Deus para com as suas criaturas.
Imaginemos a profundidade deste conceito de Kardec para a providência divina. Se nós entrarmos numa repartição pública e encontrarmos um funcionário solícito que nos venha ao encontro com um sorriso, que nos pergunta a respeito do nosso problema, que se dispõe a verificar o processo que ali está engavetado, arquivado, que nos traz a solução ou orientação necessária para que nós possamos partir dali tranquilos de que o nosso pleito será movimentado e atendido. E nós saímos dizendo: que funcionário solícito, quando nos encontramos no guichê bancário com o caixa executivo, depois de ter atendido dezenas e dezenas de pessoas, de ter passado talvez até por dissabores, e ainda nos recebe também com um sorriso para resolver o nosso problema, pagar o nosso cheque, a nossa conta, etc. E saímos dali satisfeitos dizendo: que funcionário solícito. Pois a providência divina é essa solicitude de Deus, ou essa presença de Deus permanentemente em nossa vida para nos felicitar, para nos atender diretamente ou pelos seus emissários nas nossas necessidades, embora compreendendo sempre que essas necessidades muitas vezes decorrem do nosso processo evolutivo e, consequentemente, são instrumentos de educação e não propriamente castigo ou punição. Mesmo porque, na visão espírita de Deus, nós não vemos nem como Deus que perdoa, no sentido humano da compreensão do termo, e nem como Deus que castiga, porque Ele possui leis eternas. Através dessas leis que funcionam harmoniosamente, as coisas também se estabelecem, nós nos ajustamos ou nos desajustamos delas, dentro do sentido de seguir o caminho do bem ou nos afastarmos para o caminho do mal, recebendo as consequências indispensáveis, inelutáveis do nosso próprio procedimento. Então, nós temos ainda um outro conceito importante além da providência divina, é o da misericórdia. No Livro dos Espíritos, nessa parte do capítulo 1, que vai até a questão 16, mas na nossa análise até a questão 13, porque as outras se referem ao panteísmo, no Livro dos Espíritos, nós não encontramos nesse capítulo a palavra misericórdia, mas ela está íncita e presente em todos os atributos de Deus. Para a Terra, ou seja, para o nosso planeta de provas e expiações, onde o conceito de espíritos imperfeitos é generalizado também no nosso modo de ser e no nosso procedimento, num planeta como este, de todos os atributos de Deus, aquele que nos diz respeito mais diretamente é o de Deus soberanamente justo e bom. É isto que o homem busca, é isto que o homem precisa, quando ele se dirige a Deus, reclamando a justiça do Pai, na incompreensão muitas vezes do seu relacionamento com Ele, ele está sempre esperando que, se Deus é soberano para ser justo, se Deus é soberano para ser bom, ele deverá contar com essa bondade e com essa justiça, que nem sempre consegue entender e apreender em função das suas crenças, em função do seu modo de pensar ou de ser. Ora, para a Terra, a busca da justiça divina é
fundamental. Para os seres imperfeitos, talvez seja este o maior questionamento, e faz com que os crentes, que passam dias e dias, meses e meses, anos e anos, nos seus cultos religiosos, a fazer as suas orações e a proclamar o amor e a soberania de Deus, no instante que a dor os visita, ou que o ente querido parte para a espiritualidade, a primeira pergunta que faz é: por que eu, Deus? E aí a dúvida surge e a fé vacila. Então, por isso mesmo, porque neste mundo de provas e expiações, o homem clama pela justiça divina e, ao mesmo tempo, suplica pelo consolo, é que o Mestre Jesus, na sua pregação, anunciou a vinda do Consolador, aquele outro Consolador, que ele pediria ao Pai e que viria para relembrar os seus evangelhos, sem dúvida nenhuma, na sua simplicidade e originalidade, e outras verdades trariam. Então, o Consolador é a resposta de Deus e, consequentemente, também de Jesus, que foi o intermediário nesta vida, para consolar o homem. E esse conforto, mesmo na dor, mesmo nos desajustes sociais, decorre do quê? Da compreensão de que a justiça de Deus funciona junto com a sua misericórdia. Já dissemos que, na doutrina espírita, Deus é o Criador de tudo e que nos cria como seres imperfeitos, mas perfectíveis, como espíritos simples e ignorantes, mas abrindo para nós a esteira das vidas sucessivas, para que nós partamos daquele instante de ignorância, regidos pela lei de causa e efeito, e adquirindo senso de responsabilidade, com o livre-arbítrio, irmos ganhando, degrau por degrau, a dimensão do avanço intelectual, a dimensão do avanço moral e espiritual. Na escala espírita, que começa com os espíritos impuros, que passa pelos levianos, pelos neutros, pelos pseudo-sábios, pelos batedores, que entra na categoria dos espíritos benévolos, dos espíritos sábios, dos espíritos de sabedoria, dos espíritos superiores, para atingir aqueles que, superando todos esses graus, têm a felicidade de ver a Deus, de compreender a Deus, de sentir a Deus. Então, justiça e misericórdia funcionam sempre juntos. Há tempos alguém nos fez essa pergunta: como pode, ao mesmo tempo, Deus ser justo e ser misericordioso? Como combinar justiça e misericórdia? Existe no cancioneiro brasileiro um samba-canção de Adoniran Barbosa, que nos traz uma frase de profunda filosofia e que explica isso. É no Saudosa Maloca, quando eles todos despejados de um prédio onde estavam ocupando, e na rua, vendo as máquinas demolirem a sua moradia, e desesperados, o Joca fala: Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça, o cobertor é a misericórdia. A justiça cobra, a misericórdia dosa a situação. Quantos de nós aqui, se não todos, se não a maioria, está num quadro existencial presente, com seus problemas, as suas dificuldades, as suas enfermidades e tudo mais? Entretanto, se o peso do passado fosse totalmente jogado nesse espaço-tempo da vida presente, talvez nos aniquilaríamos ou fugiríamos desesperados pela porta do suicídio. Mas a misericórdia vem e dosa
de acordo com a nossa possibilidade e capacidade de pagar. E neste sentido, então, é que nós podemos combinar as duas situações. A justiça divina, ela age sobre nós, não através daquele processo de que Deus aponta-nos o dedo e determina a nossa sorte. Não no sentido de que uma alma foi assoprada por Deus no instante da concepção, uma alma sem passado, uma alma sem mensagens e que mergulha na experiência da vida em situações muitas vezes dolorosas, ou ganhando os altiplanos do poder e da fortuna, por capricho de Deus, porque Ele quis assim. Mas a doutrina espírita nos mostra que tudo isso é construído paulatinamente, na esteira dos milênios, a fim de que cheguemos onde estamos. E mesmo nos analisando como devemos fazê-lo, segundo o conselho de Santo Agostinho. E hoje, realmente, há uma tônica de que é necessário que nós mergulhemos no nosso íntimo para nos conhecer. Porque a presença de Deus em nós, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, é constante, porque Ele age através das suas leis, e as suas leis estão escritas em nossa consciência. Consequentemente, ainda que queiramos atribuir a Deus a causa dos nossos infortúnios, a nossa consciência nos mostra exatamente até onde acertamos, a partir de onde erramos e, portanto, quais os acertos que precisamos fazer. Assim, a justiça funciona coberta pela misericórdia. E o que é a misericórdia? Misericórdia é compaixão, é perdão, é clemência e é indulgência. E esses 4 vocábulos, ou esses 4 conceitos, formam exatamente o sentido da caridade, como a entendia Jesus, e está registrado na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então nós poderíamos dizer também que Deus é caridoso, porque através da sua misericórdia, Ele tem compaixão da nossa sorte, Ele nos perdoa as nossas faltas, não as apagando, mas criando os ensejos para que nós possamos nos reabilitar. Os próprios homens, na sua sabedoria jurídica, já fazem isto, quando no instituto que hoje foi modificado, no Instituto da Concordata e da Falência, estabelecem esse tipo de situação. A falência aniquila para sempre, mas a concordata é a maneira de oferecer à criatura, ao comerciante, a condição de, mesmo policiado ou mesmo fiscalizado, reabilitar-se dos erros, dos desatinos dos seus negócios. Então nós percebemos que Deus misericórdia é também o Deus caridoso, porque tem compaixão de nós, porque nos perdoa nas oportunidades que nos oferece para nós remirmos os nossos erros e construirmos o nosso futuro espiritual, na clemência que tem em relação às nossas fraquezas, às nossas quedas morais, e na indulgência para com os nossos defeitos. Na caridade preconizada por Jesus, nós devemos ter indulgência para com os defeitos dos outros. E Jesus tem indulgência para com os defeitos de todos os seus filhos. Então essa é a visão que a doutrina espírita nos oferece, e assim muito por alto, a partir do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos transmitir também essa mensagem aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, à sociedade onde quer que estejamos, para que o poeta, que
conclamava, lamentava para Deus, buscando em qualquer mundo, em qualquer estrela, onde quer que ele se escondesse, para não se sensibilizar com a sorte dos seus filhos africanos, pudesse, como pôde, iluminar o próprio espírito do poeta, porque Castro Alves, desencarnado em 1871, quando, como republicano e como abolicionista, era um inflamado poeta e muitas vezes revolucionário, comparece na psicografia de Francisco Cândido Xavier e no livro Parnaso de Além-Túmulo, 60 anos depois, certamente iluminado por essa doutrina que ele ignorava, ainda que contemporâneo dela, com aquela maravilha de poema Marchemos, cantando um hino de glória a Deus, à vida, ao universo, a tudo. Sintetizando, a justiça divina, à luz do Espiritismo, nós temos, com Kardec, no livro O Céu e o Inferno, capítulo que trata das penas e gozos futuros, um código penal da vida futura, onde nós poderemos encontrar realmente o sentido da justiça divina, e recomendamos a aqueles que há muito tempo não consultam esse livro a ir a este Código Penal da Vida Futura para perceber e sentir o significado da visão espírita, para transmitir ao homem o esclarecimento, a fé, a luz e o conforto. E nesse Código Penal da Vida Futura, no item final, onde Kardec diz que o resumo de todo o Código Penal da Vida Futura pode se estabelecer no sentido de que o sofrimento é inerente à imperfeição. Como pode o homem vencer a imperfeição, pode também superar o sofrimento e construir para si uma felicidade futura. A cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Este o fundamento da justiça divina. Muita paz.